Fala galera, hoje é dia de Café ou Cerveja Podcast. Eu tô com os convidados especiais e do meu lado minha sócia, Natália Viana, vocês já conhecem. E eu vou deixar eles se apresentarem, hoje vai ser bem legal. Boa noite, pessoal. Meu nome é João, tá? Sou médico, vim de Rio Verde, tô morando aqui em Goiânia tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Desde 2020. E sou residente de ortopedia lá no Hospital de Urgência de Goiânia, no famoso Hugo. E Daniela Textor. Eu sou a Dani, eu também sou médica, sou natural do Rio Grande do Sul, mas me considero goiana. A gente veio de Rio Verde, mas atualmente moramos em Goiânia e fazemos residência médica. Minha área de atuação hoje é ginecologia e obstetrícia. Estou atualmente no 2º ano da residência e eu atuo no Hospital Materno Infantil e no Hospital Geral de Goiânia. Tirando, eles não quiseram falar que é guitarrista e uma cantora. As horas vagas, né? As horas vagas. Quando tem. E é um casal, né, gente? Isso é o mais importante. É o mais importante falar. Noivos. Natália, boa noite. Boa noite. A gente estava muito ansioso para estar realizando o primeiro episódio. A gente fez o primeiro episódio. Que honra. Juntos. E agora vocês são os primeiros convidados. Agradecido. Obrigada. Aqui hoje, né? E hoje a gente vai falar de tudo que envolve medicina. Eu acho que é o curso que todo mundo, que a galera quer passar em medicina. Eu já convivo com médicos bastante, residentes. E quero saber a história dos dois, né? Como começou. Vai lá, João, começa você. Sempre quis ser médico? Cara, então, eu já sou médico há tem um tempinho, né? Formei em 2014. Entrei na faculdade em 2008, me formei em Paracatu, Minas Gerais. É difícil a gente falar assim, por que eu escolhi a medicina? Porque geralmente a gente não sabe o que a gente quer, assim, quando novo, a gente vai muito pela experiência que a gente tem de pais informando, colegas ali, então assim, a gente fosse falar assim, por que você escolheu medicina? Eu me identificava com biologia. O que tem a ver? Nada. Se você for parar a pensar durante a faculdade, não tem nada a ver, saca? Mas aí a nossa geração em si cresceu com muito seriado, né? Dr. House, Grey's Anatomy, então isso acaba que influencia também, querendo ou não, partiu de mim também essa questão investigativa, de querer ajudar as pessoas. E sempre tive influência por parte dos meus familiares, principalmente minha mãe, né? Que sempre falou assim, medicina, um curso bacana e tal. Aí fui. Estudei bastante, passei, fiz um ano de cursinho, estudei aqui em Goiânia, né? Em 2006, 2007 e 2008 fui pra Minas, em Paracatu, fazer faculdade. Show de bola. Engraçado falar da que você via quando você era mais novo, né? Eu assistia as outras coisas, era kickbox, os negócios que a gente seguiu caminhos diferentes. Você assistia Karate Kid? Galera, aqui eu quero que fique bem leve, porque é o café ou cerveja, Natália, né? Então hoje a gente tá mais de leve, mas tem dia que vai ter cerveja aqui. A Dani gosta de tomar uma cerveja, nossa. Já, sim, tá me entregando. Conta um pouquinho dessa história, Dani. Você, foi a mesma coisa? Então, eu também não tenho nenhum parente médico direto. Acredito muito em questão de personalidade. Eu sou canceriana, então sempre tive um dom muito grande de cuidar. Sempre me interessei muito por cuidar das pessoas, ouvir a história das pessoas. Até hoje, uma das coisas que eu mais gosto na medicina é eu poder ouvir, né? Acho que mesmo quando você não pode fazer nada, você pode ser alguma coisa. Eu sempre quis ser alguma coisa para alguém, para um próximo. E acredito que, assim, 15, 16 anos é uma idade que a gente não tem muita cabeça para escolher o que a gente quer ser para o resto da vida. Mas era algo que eu me identificava. Os meus pais, a minha família é de pilotos de avião e... apesar de ser uma aventura muito grande, eu nunca me vi dentro dessa profissão. Então, eu fui para algo que eu escolhi para poder cuidar, para poder exercer o que eu achava que era meu dom. E hoje eu vejo que deu muito certo. Aos 15 anos eu tive um diagnóstico de um problema no coração, operei, e aí eu me vi inserida ali num meio em que eu gostava de estar. E aí só reforçou a minha escolha mesmo, e eu vim também para Goiânia, fiz
cursinho, fiz terceiro e passei. Curiosamente, prestei no Brasil inteiro e passei bem na minha casa, né? Então, na primeira turma da Universidade de Rio Verde, e estar ali à frente, né, encabeçando uma turma, começando um desafio novo, uma coisa nova, foi muito bacana poder estar em casa num momento que, assim, você precisa de um background e que fez toda a diferença. Enfim, tem as vantagens e desvantagens, né, de ficar em casa. Até a gente estava falando sobre, né, a escolha, né, a gente é muito novo ainda, mas teve, sim, muitas vantagens e, enfim, depois vou contar um pouco mais da minha história. E a gente, eu digo assim, graças a Deus que eu estava em casa, que aconteceu tudo ali e eu pude estar inserida. Show de bola. Para entrar na medicina tem que estudar bastante desde o vestibular ali, né? E aí é uma pergunta até que eu quero fazer, né? Porque assim, eu sou mãe, tenho uma filha de 15 anos e ela escolheu, diz que ela quer medicina. E muitas pessoas chegam e falam, olha, não pressiona, não fica pressionando, né? Tem que ser mais leve. O que você me diz a respeito disso? Devo pressionar, não devo pressionar? Qual que foi a sua experiência? Bom, acho que minha situação foi um pouco diferente. Acaba que minha mãe me pressionou para fazer, sabe? Minha mãe até falava assim, meu filho, eu vou investir em você para fazer medicina. Até que eu falei assim, a gente não tem muita cabeça, vai mesmo pela orientação, teoricamente, quem tem mais experiência. No caso, a pessoa mais sogra. Aí minha mãe sempre, não digo me pressionou, tadinha, mas assim, me orientou. Acho que essa é a palavra mais correta. Então, assim, eu acho que eu fui aluno da minha mãe praticamente a vida inteira. Então, acho que isso não é muito legal também, né? Pensa ter uma mãe ali vigiando se está estudando ou não. Então, assim, acaba que essa pressão teve para mim. E o que eu falo hoje, eu não me arrependo, sabe? Porque se não fosse a minha mãe me orientar em um caminho, não que as outras profissões não dê também um resultado satisfatório, né? Nada a ver disso. Mas hoje eu me realizei na profissão graças, talvez, a uma pressão que minha mãe exerceu sobre mim. O que eu acho é o seguinte, toda escolha ela é difícil, né? Na vida da pessoa, né? Não tem como falar que seja ela fazer engenharia, seja ela fazer música, seja ela ser professor de luta, né? Personal fight. Então, toda escolha, ela requer sacrifício e disposição para vencer, né? E a medicina tem esse problema. E digo mais, já foi mais difícil. Hoje, sim, infelizmente, né, a área médica está abrindo muitas universidades, às vezes elas nem com tanta qualidade. Então, fica até uma dica, uma orientação, assim, para a gente escolher bem aonde a gente vai passar. E não ir para onde passou, sabe? Escolher bem. Então, o que eu poderia dizer? Se é o sonho dela, se ela se vê assim, o bom da medicina é porque a gente se encontra nela, sabe? Eu acho isso bem interessante. Às vezes, em outras profissões, a gente não tem isso. Como o direito, por exemplo, assim, se você gosta daquilo, você vai viver aquilo. Na medicina, se você gosta, por exemplo, de áreas mais humanas, você tem especializações que você vai lidar mais com a pessoa de uma forma, digamos, mais de conversa, por exemplo, psiquiatria, um exemplo dela. Se você gosta mais da parte de exatas, radiologia, você vai lidar muito com essa parte mais matemática, vamos colocar assim. Então, você consegue se encontrar bem na profissão. E isso é interessante você colocar, porque, inclusive, assim, os adolescentes, os jovens estão muito ansiosos hoje em dia. E aí, a primeira coisa vem a escolha. Vou fazer medicina. Aí começa a pressão da sociedade. Tá, mas você vai atuar em qual área? Isso aí vai se encontrar. Isso é importante você colocar, assim, que né, você tem a oportunidade de se encontrar dentro do curso, que realmente acho que traz um alívio. Porque realmente, não, mas espera aí, eu não sei. E é bem interessante você colocar esse lado, que é a da vivência mesmo, vivência prática de vocês, que eu acredito que tem muita gente com dúvida. Eu te digo mais, até curioso, se você colocar assim, acho que todos nós aqui conhecemos muitas pessoas que entraram, por exemplo, em engenharia e largaram um curso, ou que entraram no direito e largaram o curso. Sim. Medicina é difícil. Claro que tem também a questão que é um investimento muito alto da parte financeira, né, para quem entra, mas é difícil alguém que entra e fala assim, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu gosto. É muito difícil, porque eu acho que se lidar ajudar a pessoa, aquele contato assim, é gratificante, sabe? É recompensador. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho assim, a gente não tem que influenciar a escolha do filho, né? Isso aí, porque depois lá na frente, ele fala assim, ó, tá vendo? A senhora que mandou eu fazer e eu não me encontrei. Né? Então, eu acho que o ideal seria orientar e o principal, não retirar o obstáculo, a dificuldade. Por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem um histórico de vários cursinhos, né, preparatórios, WR, dinâmica, enfim, que são muito bons.
mãos. Então acaba que deixa o menino ir, sabe? Bota ele num colégio bom para ele ver essa competição com outros colegas também, que são muito bons, que aí ela vai ver assim, opa, mas ele quer medicina também e tá saindo muito melhor do que eu, sabe? Apoio sim, mas tirar ela dessa dificuldade eu não acho que é legal, porque é só o começo, igual a gente falou antes. Passar no vestibular é difícil. Passar numa residência é mais difícil. Depois, passar numa prova de título é mais difícil ainda. Então, se lá no começo você facilita, aí eu acho que desenrola para frente. E hoje vocês estão na residência. Sim. E... Na fase difícil. Na fase difícil. Todas são, né? Todas são. Essa é mais difícil. Então, vamos por partes. Dani, o que é mais na parte antes da residência ali, quando você está fazendo a faculdade mesmo? O que você achou mais difícil? Então, eu não tive, igual eu falei, essa dificuldade de estar sozinha, né? Eu tinha ali casa, comida, roupa lavada, literalmente. Saudades. O que foi muito importante para mim, mas eu acho que a medicina é muito ampla. Então, a parte mais difícil foi passar por todas as especialidades e você saber que você tem que escolher alguma área, né, para atuar. E eu sempre fui aquela que tudo que eu passava eu gostava de fazer. Então, assim, a medicina é basicamente hoje... todas as faculdades do Brasil estão se convertendo em PBL, que é Problem Based Learning, que é um método ativo, né? Então, não existe mais essa coisa de você sentar na cadeira, o professor dá aula, um método passivo de ensino. Hoje, não. As salas são divididas em vários grupos pequenos, você estuda e você responde sobre os temas. Então, é mais ou menos um podcast que a gente faz aqui, a gente faz em sala de aula, direcionados para um tema, né? E aí são 4 anos de cadeiras básicas, mas no PBL, desde do primeiro semestre, você já tem um contato com o paciente. E os 2 últimos anos, dos 6, são o internato, que você vai, literalmente, deixa de ter aula, e aí você vai pro campo, né? Para os hospitais, para os postos de saúde. Então, para mim, sempre fui aquela pessoa que gostava de tudo e queria fazer tudo. Então, acho que a parte mais difícil foi realmente a escolha da profissão. Até que eu fui guiada, mas assim... Pelo coração? Te contarei. cenas dos próximos capítulos. Vamos deixar. E o John? O que mesmo? O que é mais difícil? O que foi mais difícil para você Antes da faculdade, eu já sou o inverso, né? Porque eu fiz faculdade fora, né? Então, assim, enfrentar aí essas várias novidades. E eu não digo que eu passei de dificuldade financeira, que graças a Deus minha mãe sempre me ofereceu do bom e do melhor. Mas assim, é diferente, né? Você ter que enfrentar, por mais que eu morava aqui em Goiânia, mas morava na casa de tia e outra. Goiânia e Rio Verde 1h30, 2 horas de carro, a gente tá em casa, né? Agora, em Paracatu, onde eu me formei, não. Eram 6 horas, 3 ônibus para pegar. Sério? Sério. E uma realidade, assim, difícil, cara, da época, porque eu não tinha condição de ter carro. Então, assim, a dificuldade é não ter uma família próxima, né? Isso aí já é uma das, né? E o que mais, velho, pra falar de questão de medicina na faculdade, é difícil, né? Assim, não posso falar que não é. A minha graduação já é um pouco mais antiga, né? Eu formei já tenho... vão fazer 8 anos. Cara, tinha que estudar, sabe? Não tinha essa opção de não estudar. Hoje eu vejo que, infelizmente, mudou muito o perfil, sabe? Assim, a gente... vê que se o aluno não quiser levar na barriga, por mais que seja até triste falar isso, dá para levar. Na minha época era reprovação mesmo, sabe? Então, assim, essas dificuldades, estar longe de casa, cidade nova, essa pressão de estudar, de passar no final do ano, e aí vem a pressão também do familiar, porque querendo ou não, minha mãe tá pagando ali a faculdade um preço alto, né? Chegar pra ela e falar assim, mãe, graças a Deus eu nunca peguei, mas assim, pegar uma dependência, pegar uma prova final, falou, peraí, você tá investindo esse dinheiro todo, não sei se você não tá... Você tá aprontando o quê, né? Eu, graças a Deus, nunca fui de aprontar muito, né? Mas... nunca pude aprontar muito, mas
Então, assim, cara, são várias dificuldades, sabe? Se a gente for falar de todas, a gente fica aqui até amanhã. Mas, assim, eu diria o quê? Se eu pudesse enumerar elas, a ausência da família, que por mais que a gente fale, mas vou morar sozinho, isso é bom demais, vou ter minha casa, morar em república, bem. Não é bem Dura assim, só não. alguns dias, né? Por exemplo, eu falo uma situação, eu durante a faculdade eu caí e quebrei a perna, quebrei o pé. Cara, aí fiquei uma semana lá sozinho e eu voltei pra casa, peguei um atestado, não tinha como é que você ia, sabe? Não tinha jeito. Quem então, que ia te cuidar, né? Quem que ia me cuidar? Então, é difícil, cara, é difícil. Morar fora, numa situação que você ainda é novo, eu fui com o quê? Com 18, 19 anos, né? Então, assim, e a questão da faculdade é difícil, tem que estudar bastante, cobrança de professor, então, assim, são várias dificuldades que a gente tem que vencer durante a faculdade, né? E aí, o que eu mais ouço hoje é da galera da residência. Eu convivo muito com esse pessoal, né? Cara, não tem nenhum que não reclama e fala que vai desistir. Assim, só a gente tem que deixar claro, explicar o que é residência, né? Às vezes muitas pessoas estão ouvindo a gente aí, não é. É porque a graduação médica, ela, em 6 anos, né, a gente forma e tira o título de médico, praticamente um bacharelado, né? A gente está apto para exercer a função de forma de generalista. Você poderia, na teoria, fazer tudo, porém arcando com as responsabilidades de não ter uma especialidade. Por exemplo, eu posso fazer um parto, mas se der problema, eu estou cometendo uma imperícia, né? Eu não estou apto para realizar aquilo, né? Claro que são situações bem diferentes, mas assim, só para exemplificar. Então, depois dos 6 anos de formado, aí a gente entra que seria uma pós-graduação, mas a gente coloca como uma residência, né? Que é uma especialização, cada em sua área tem o seu tempo em específico, tem as que são de 4, de 6 anos, o mínimo em torno de 3 hoje em dia, né? Praticamente todas são 3, né? Então, aí já é outra dificuldade, né? O que você vai fazer? Tipo assim, você entra na faculdade, no segundo dia de semana lá, você tá, sei lá, aprendendo a escrever no caderno. E aí, o que você vai fazer depois que você já chega então, não dá tempo nem de respirar, já tem essa pressão. Já tem essa pressão. Todo mundo. E assim, você não sabe, né? Por exemplo, durante a faculdade, eu acho que, igual a Dani falou, eu já quis ser pediatra, ginecologia, psiquiatra, cirurgião e acabei na ortopedia. Aí te respondendo... Se você fosse psiquiatra, eu acho, eu gosto de conversar, mas esse é o seu problema, né? É bom também. O paciente ia chegar para conversar comigo, eu falei, não, pera não, vamos acertar aqui, vamos conversar. Então, da residência, acho que algumas dificuldades, são várias, velho. Se você for parar a pensar também, residência é outro mundo, né? Então, a gente deveria iniciar para poder conversar disso, cara. Dificuldade primeiro é passar, né? Acho que talvez a maior. Fala um pouco sobre isso. Na residência, a gente escolhe a especialidade. Geralmente são processos unificados, né? Igual o aqui de Goiânia, através da Secretaria Estadual, né? O SES. Ele unifica uma prova que são vários hospitais que são do Estado, que são, filiados a essa prova, né? O Materno Infantil, o UGO, o GOL, HGG, enfim. Aí você escolhe a especialidade, faz a sua inscrição, presta a prova e aí, dependendo da sua nota, você vai para uma classificação. E aí, um leilão, depois de vaga, você escolhe para onde você vai. Então, o currículo também. E o currículo pesa também. Então, é uma prova objetiva, né, de marcar X, e o currículo. Isso é a realidade do SES, né? Tem várias outras provas. Praticamente todo o estado em si... Mas vocês combinaram de passar em Goiânia. Não. Conta a história de você. Então, o João foi meu preceptor, foi meu professor no internato. No último ano, a gente começou a se conhecer melhor. E aí, quando eu formei, nós começamos a namorar. E a gente sempre mirou muito alto. Eu acho que esse também é um dos segredos, né? Porque quando você tem uma meta alta, o que vier... né, para baixo é lucro. E não que seja para baixo, né? Eu acredito que a gente está aqui com um propósito, nós conseguimos passar juntos. Nós miramos, assim, nas provas mais difíceis para poder passar em todas. E ainda bem que foi assim, né? Porque senão a gente não tinha conseguido nem passar nas básicas. Ele passou, a gente quis Unifesp, USP, são vários níveis de dificuldade, são provas com bancas próprias, com jeitos de fazer muito próprios. Unifesp, por exemplo, tem prova objetiva, tem prova, a apresentação de currículo, tem até prova multimídia e prova prática. Multimídia eles dão um caso no slide, você tem que fazer a prova no computador. E então, nós estudamos para essas provas mais difíceis e a nossa meta era passar junto. Então, aonde a gente passasse junto, a gente iria.
E São Paulo nós até passamos juntos, mas para morar em lugares muito distantes. O que, para a realidade de São Paulo, é muito, muito ruim, né? Então, acabamos que a gente optou por, mais uma vez, ficar mais perto da família e vim morar em Goiânia juntos, porque nós passamos... Né, então, vocês já passaram... foi na mesma época, vocês passaram tudo, São Paulo, Goiânia, então... Porque, na verdade, eu não queria muito fazer residência, sabe? Eu já tinha uma condição boa financeira, já tinha meus esquemas tudo organizado, trabalho. Essa é a segunda dificuldade, né, da residência. Por quê? Vai depender muito de quando você vai fazer a residência. Porque se você sai da graduação direto para uma residência, não que isso seja melhor ou pior, mas assim... Como foi o caso do João, trabalhou 6 anos. Você começa a ter um padrão de vida muito melhor, gastar muito mais, ter mais posses, adquirir mais coisas. Nossa, tinha que ter sido, a gente tinha que sair dessa época, cara. Ia ser bom. E então, você voltar para um padrão onde você ganha uma bolsa, né, de R$2.000 é muito difícil. E você não tem tempo de trabalhar e fazer outras coisas. Muitas das residências são dedicação exclusiva, você não pode nem dar plantão fora. Então, como que você vai pagar o aluguel, né, suas despesas e, principalmente, abaixar esse padrão de vida? Então, eu enumeraria como a segunda dificuldade, né? Além de passar na prova, a dificuldade financeira. Nossa, essa para mim eu acho que seria mais difícil. Então, se eu puder dar uma dica para quem está assistindo, forma e entra na residência direto. Eu acho que é a melhor escolha. O impacto é menor. Há controvérsia. Não, tudo é relativo, a na verdade. A maturidade é outra com também. Certeza. O impacto é menor. O que eu acho é o seguinte... A maturidade deveria ser sido conquistada durante a graduação. Infelizmente, é essa realidade que a gente presencia. Se você for parar para observar, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos um número de vagas de graduação que é muito alto mesmo. Então, assim, mas isso não é bom? Não é. Porque se tivesse um controle maior de como esses colegas estão formando, ainda mais nesse momento que a gente vive de pandemia, né? Então, assim, infelizmente, está formando muitos médicos que não têm uma capacidade, assim, de atuar, sabe? E aí, o que acontece? É muito melhor de que esses colegas médicos entrem direto na residência para ter uma especialização melhor do que fiquem no mercado de trabalho. Mas o que acontece? As vagas de residência não acompanham o número de pessoas que estão formando. Então, aí vai só afunilando. Então, essa aí também é uma das dificuldades, porque, por exemplo, para ortopedia, a gente tem aqui em Goiânia, se não me engano, são 10 ou 12 vagas. É pouco. Por mais que para Goiás, assim, a gente para pensar, é muito, mas assim, não é, porque o tanto de gente que está formando, sabe? Por exemplo, da Dani mesmo deu 100 e... Deu 26 pessoas por vaga. 26 pessoas por vaga. Antigamente dava 5. Então, assim, está formando muita gente. Então, assim... É outra dificuldade que a gente encara quando a gente forma para poder entrar na residência, sabe? E a residência em si, cara, é difícil também. Tá, beleza. Então vocês passam na prova, que é uma dificuldade danada. Aí você fala, agora eu vou ficar de boa. Agora eu vou, não. Aí vem o primeiro ano de residência. Cara, eu vou ser sincero, acho que a gente nunca fica de boa, né? Porque depois que forma da residência, aí fala assim, agora eu formei. O que eu sou? Desempregado, né? Mas então, o primeiro ano da faculdade, ou da residência, eu acho que o pior, né? A gente divide os anos em R's, né? R1, R2, R3, R4, R5, e aí por sequência. Então, o primeiro ano, cara, é muito difícil, né? Porque é o ano aí que a gente vai enfrentar uma coisa nova, né? Que a gente não está acostumado. Então, vamos pegar o meu exemplo. Tenho 6 anos de graduação, de formação. Já atuava na área de urgência e emergência, trabalhava como clínico, trabalhava como até plantão de UTI. E aí eu larguei tudo isso, assim, tipo, na minha escala eu tava no topo, sabe? Para voltar, começar do zero em uma especialidade totalmente desconhecida, totalmente nova, sabe? Então, assim... Do ponto de vista financeiro, compensa fazer residência? Espero que sim, né? Eu espero que sim, né? Eu vou te falar outra coisa, principalmente no caso da sua filha, de quem está entrando agora, é necessário você ter uma especialização cada dia mais, porque, como o João falou, estão abrindo N faculdades com N vagas. Tem faculdades hoje que tem 100 alunos por turma. E tá em voga, né? Todo mundo quer fazer medicina. Porque realmente é fácil encontrar um emprego hoje. Né? Então, cada dia mais a necessidade de se fazer uma residência é maior.
pensando no futuro, né? Porque hoje ainda tem muito emprego. E as tentações de não fazê-las são muito maiores. Eu falo por mim, né? Eu sou uma experiência viva disso. Mas compensa, assim, quando chega no final, por exemplo, que na área do direito, nós temos, por exemplo, na faculdade, né, a gente vê todas as matérias, né? Direito penal, direito civil, tributário, trabalhista e todas. Depois você sai, né, e você procura, pode se especializar, né? No nosso caso não é obrigatória a especialização, mas a gente atua, escolhe, por exemplo, uma área para atuar. E isso acaba que hoje, é claro e óbvio que eu domino mais a área que eu escolhi para atuar, né? Eu tenho realmente, a gente tem um conhecimento, digamos, mais geral? Tem. Mas eu sou, como se diz, melhor naquela área que eu já estou lidando mais tempo, eu estou mais atualizada nesse contexto. No sentido, por exemplo, no curso de vocês, em relação à medicina, igual, eu não sei se só ele atuou como clínico geral ou se você também. 2 anos. O que você compararia em relação à dificuldade, por exemplo, o que você espera? Por exemplo, quando você tem uma especialização no final, que você vai atuar numa única área, e aí comparando com a questão de atuar como clínica geral. Nesse caso, é mais fácil, mais difícil? Ou você acha que o grau de dificuldade é o mesmo? Porque ali, talvez, eu não sei, eu estou aqui falando como leiga, você tem que ter um conhecimento mais amplo ali e de tudo, né? E aí, de repente, você escolhe um caminho, esse caminho fica mais claro? Digamos assim, amedronta menos? Com certeza, eu acho que a questão principal que eu procuro, por exemplo, compensa, porque o que eu quero é uma segurança para atuar isso. Por exemplo, vocês não são médicos, aí eu vou até fazer uma pergunta para vocês respondendo o que você me perguntou. Você iria num médico, por exemplo, para fazer um silicone, que ele é clínico, dá plantão de pronto-socorro, mas que de vez em quando faz uma cirurgia? Não. Não vai, né? Não. Entendeu? Então, assim, compensa? Claro, compensa. Porque, por exemplo, um cirurgião plástico, ele vai fazer 2 anos de cirurgia geral, né? Agora são 3. É 2, né? Enfim. 2. E aí depois vão fazer mais 2 anos específicos de cirurgia plástica. E mesmo assim você vai ponderar. Será que eu vou nele que acabou de formar ou vou num que já tem 5, 6 anos fazendo, que já tem... Então, assim, compensa por conta dessa garantia que a gente tem como profissional. A gente quer ter uma segurança para poder fazer, por exemplo, cirurgia de mama, né? No meu caso, ortopedia, para mim ter uma segurança para poder atender um politrauma, um paciente que teve uma fratura. E o principal... Quanto mais a gente especifica em uma área, a gente tem a maior segurança dela e é mais prazeroso, né? Porque, por exemplo, eu como clínico, eu atendia trauma, eu atendia infarto, atendia derrame, falando do jeito leigo, tá entendendo? Sem ter médico, né? Então, assim, aí é aquele negócio. Então, eu tenho de tudo saber um pouco. E aí, no final das contas, o que eu resolvi? Praticamente nada. Porque eu estabilizava um paciente e encaminhava para cirurgia. Uma pressão muito grande, né? Porque... Encaminha para alguém resolver. Encaminha para alguém resolver. Então, assim, aí, quando você faz a residência, você especifica uma área... Aí você é a pessoa que resolve, né? Então, assim, eu acho que isso é muito melhor e mais seguro, porque você se graduou para fazer aquilo. Importante essa colocação de vocês. Até eu acho que reforça ainda mais essa... Não, até o que vocês tinham falado da importância, né? E ainda tem, assim, tem áreas em que é possível você ou fazer residência ou você fazer pós-graduação. A diferença é que a residência você tem uma vivência direta, de imersão, vamos dizer assim, tem a bolsa, né, na maioria das vezes, e após, ou você faz, né, tem lá as que tem 3 dias por semana, tem de 15 em 15 dias, 2 finais de semana por mês. Então, por exemplo, dermatologia. Eu conheço excelentes profissionais que fizeram pós e excelentes dermatologistas que fizeram, né, a residência. Então, assim, hoje é muito difícil você, em determinadas áreas, escolher um profissional pelo título. Né? Aí, mas só uma dúvida, a pós-graduação tem... É isso que eu ia falar. Para poder explicar, a gente tem 6 anos de faculdade e aí quando você forma, você tem 2 opções de caminho a seguir para realizar a sua especialização. Uma delas é através da residência, que essa residência, vamos pegar o caso meu para poder exemplificar. Eu sou ortopedista, a minha residência ela é vinculada a uma sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia. Então, a sociedade veio no meu hospital, averigou se lá tinha condição de formar pessoas aptas a exercer essa função e elas proporciona para essa pessoa prestar uma prova de título e virar o especialista.
Entendeu? Agora a pessoa, por exemplo, principalmente em áreas que não são cirúrgicas, né? Áreas que são cirúrgicas necessita dessa, digamos assim, imersão, para ficar fácil de entender. Residência, o próprio ato de residência é você morar lá. Então, assim, antigamente era integral de você viver 1 ou 2 semanas direto no hospital, né? Enfim, aí tem outra opção, vamos pegar, por exemplo, a parte de dermatologia, apesar que tem cirurgia também, mas enfim, você pode formar, eu não quero fazer uma residência, mas aí eu quero me especializar nessa área. Então tem alguns hospitais, algumas clínicas que oferecem uma graduação, uma pós-graduação, que você vai acompanhar, geralmente é pago, diferente da nossa, que é um concurso público, né? A gente prestou um concurso público, a gente foi aprovado, nós somos concursados durante esse período, recebe uma bolsa federal. Então, essas pessoas, e inclusive é vinculado ao MEC, né, autorizado pelo MEC, essas pessoas têm, por exemplo, sei lá, vamos colocar um nome fictício, clínica estética. Aí ela quer oferecer um curso de... Igual funciona para o odontólogo. Quer oferecer um curso de especialização. Aí a pessoa contrata, paga o curso, ela faz uma pós-graduação. Algumas já são reconhecidas pela sociedade, ela pode prestar a prova após, mas a maioria não. Aí ela vai ter que trabalhar um período, cada especialização tem um tempo. Vamos pôr aí, por exemplo, 6 anos atendendo na área. 5, 6 anos atendendo na área, com o título da pós-graduação, e aí sim prestar uma prova. E aí a diferença é que a pessoa que sai da residência, ela já sai especializada com RQE, que é Registro de Qualificação de Especialidade. Então, ela já pode, vamos supor, na minha área, eu serei Daniela Textor, ginecologista e obstetra. E a pessoa que não tem o título, ela coloca na porta do consultório ginecologia e obstetrícia. Então, ela não é aquele título. Então, uma dica para quem for, né, do profissional, uma coisa fulana de tal, dermatologia, ou fulana de tal, dermatologista. Nossa. Então, e outra questão também é complicada, porque muitas das vezes a gente contrata gato por lebre, né? Você vai num médico... Só por conta desse... Mas assim, sem preconceito. Tá passando um filme na minha cabeça. Mas também sem preconceito. Tem excelentes profissionais que fizeram pós-graduação. É só para entender. É só para entender que o caminho, digamos, não digo o caminho certo, porque eu acho que não tem caminho certo, né? Mas o caminho mais, digamos, tradicional, né? É fazer a faculdade, prestar a prova de residência, cursar a residência, sair da residência, prestar a prova de título, aí você pode exercer a sua profissão de forma tradicional, né? Mas hoje tem pós-graduação para tudo, e péssimas, infelizmente, mas boas também. Então, aí no caso da residência, você vai ali, passou, então você tem, se for sair direto da faculdade, então você vive como... Você não ganha, você ganha uma bolsa de R$2.000, no caso, assim, mais ou menos. Então vai aumentar, viu, gente? Então vai melhorar um pouquinho. Mas querendo ou não, você vive aquela vida de escravo, uma vida de escravo. É estudante. A gente brinca que é uma vida de escravo, mas é... Por isso que, às vezes, as outras pessoas escolhem já, tipo, ganhar dinheiro, que foi o seu caso, né? E é muito tentador. É muito tentador. Na verdade, é porque eu precisava, né? A situação minha, eu precisava ajudar minha família, enfim. Então, aí eu optei por esse caminho, mas a intenção era ficar 2 anos, mas aí foi bem prazeroso. Dá uma prolongadinha. Mas aí eu conheci a Dani, se não fosse isso, eu não teria conhecido. Então, você tava até hoje lá com a vida boa. Hoje tá melhor, Mas, agora... É importante eles colocarem isso, porque, assim, é até colocar um pouco, porque até então as pessoas que estão de fora acham que é só o glamour, né, da profissão. Que é só o glamour, que é tudo, né, tudo maravilhoso, é tudo lindo. Então, e assim, você colocar isso agora, até mesmo essa questão de ser um bolsista, né, de ter que aprender até mesmo, de certa forma, se adaptar a essa bolsa, é importante, porque eu acho que a maioria das pessoas, até na hora de escolher, escolhe achando que vai ser só glamour. Maravilha, né? Nossa, e eu te digo mais, o glamour até hoje não chegou não, viu? Mas, cara, isso é muito forte, assim, hoje, quando você conhece as pessoas e vive ali com elas, é diferente de antes. Antes, tu já viu quantas pessoas falam assim, mas também, né, o cara é médico. O cara ganha grana. Mas isso aí, cara, você vem desde a... do passado, você fala assim, cara, vida boa demais. Mas é igual a gente estava falando, mudou muito e ainda vai mudar cada vez mais. Então, se você procura uma estabilidade, uma segurança, se especialize, se qualifique. Ninguém perde pelo conhecimento, por saber mais, por se especializar. Então, eu acredito que o caminho é esse. Independente se você for trabalhar, se qualifique para isso. Você planta, né, para colher. Eu acho assim, o caminho que te cobra mais obstáculo, né, que cobra mais de você poder
atuar é o caminho que vai mais te fortalecer, né? Então, assim, não adianta tentar achar atalho, né? Infelizmente, se a vida pudesse ter atalho, seria mais fácil para todo mundo, né? Mas não é esse que é o caminho, né? Principalmente na medicina, porque você vai lidar com vida, né? E o que a gente falou esses dias lá em casa, não adianta você escolher uma profissão, e aqui a residência, assim como outras áreas, é um jogo infinito, né? No jogo infinito, a gente tem um lugar onde são vários jogadores, todas as partes ganham, diferente de um jogo finito, né, em que uma parte ganha, o outro perde e o jogo acaba. E ali a gente está tentando fazer um serviço melhorar, porque aquilo nunca vai acabar. E você está fazendo o melhor pelo seu paciente. Então, assim, esse é o jogo infinito. Você sempre vai dar continuidade e fazer por algo melhor. Tem um conceito que eu acho muito interessante, só a gente falar. Você virou um corte já. Vários cortes, esse aqui é legal também. Tipo assim, se você pudesse me perguntar o que eu quero pro mundo, para poder fazer o mundo melhor, eu te responder de uma forma mais egoísta possível. Eu quero melhorar eu. Eu quero poder fazer eu ser a pessoa melhor do mundo. Porque aquela pessoa que é iluminada ilumina os próximos, né? Então, essa questão do jogo infinito é muito interessante, até do livro do Simon Sinek. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, sabe? Porque ele fala justamente isso aí. Se você tem um pensamento infinito de melhoria, de capacitação, né, puxando para a nossa área, né? Então, assim, de especialização, não é à toa que tem esse nome. Então, assim, a pessoa que mais ganha é você, né? Porque você vai estar com mais preparo, vai estar com mais conhecimento, principalmente mais segurança. Então, dessa forma, você consegue prestar um serviço melhor. E aí que entra, né? E a medicina ganha bem? Ganha como consequência, né? Porque se você faz um trabalho bem feito e é bonificado por isso, eu acho que esse é o ideal, né? Porque senão você vira um charlatão, né? Eu ia perguntar uma coisa, mas eu só vou... as pessoas falam muito de plantão, né? Não, vamos fazer um plantão lá. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida. Por que a pessoa sai daqui para fazer plantão lá no outro? Porque aqui não arruma aqui em Goiânia. Se arrumasse em Goiânia, eu fazia aqui. Sim, mas devido ao quê? Não, cara. Por exemplo, eu pego a minha situação. Eu vou muito para Rio Verde dar plantão. Por quê? Na minha área de ortopedia, é difícil a gente começar a exercer a sua profissão sem estar graduado. Até pode, tô falando que não pode. É porque, pensa comigo, a ortopedia ela é uma área cirúrgica, né? E são 3 anos de graduação para me poder ser um especialista. Só que o que acontece? A gente tem, às vezes, no hospital que tem um pronto-socorro ortopédico, mas não consegue encaixar um plantonista lá com o título. Então, o que eles fazem? Eles podem colocar um residente, geralmente de confiança, claro. Ele vai atender, só que vai ter sempre um especialista... de background ali, se precisar, ele liga e tal. Então, nessa situação, seria o ideal. Só que, por exemplo, no meu caso, eu não estou encontrando plantões aqui em Goiânia para ortopedia. Então, eu ainda atuo na área de generalista, né? De clínico. Então, eu vou para Rio Verde, que, além de tudo, por ser minha cidade, eu mantenho um vínculo, vejo as pessoas onde eu trabalho, visito a minha família. Então, por isso que eu vou para lá. Tá, mas em termos financeiros não muda nada. Não. Claro que um plantão... Pode falar, desculpa. Não, eu acho que o fluxo de pessoas também, claro, dependendo do que você estiver fazendo, é menor. Por exemplo, o fluxo de uma UPA em Goiânia é muito maior do que o de uma UPA em Rio Verde. Né? Não, mas é porque eu já ouvi falar assim, vou fazer plantão lá em, sei lá, lá paga mais. Não, assim. Não sei lá, isso que eu tô Não, isso existe. Como é a realidade a minha de ir para Rio Verde. Não, por exemplo, é porque o povo vai para outro estado, outra coisa. E quanto mais carente a área de recursos, maior a sua responsabilidade que você está assumindo de improvisar. Então, mais bem remunerado você tem que ser. Então, muita gente quando forma, encara ir para, sei lá, vamos citar aqui, né, para o Pará, para o Amazonas, porque são áreas com poucos recursos materiais e a pessoa vai ter que ter um recurso humano. E o que acaba sendo muito arriscado. Porque ela acabou de formar, ela quer ganhar dinheiro, mas ela vai assumir, porque ela precisa ou ela quer, né? Então, vamos pegar o exemplo de pandemia, para você entender mais fácil, assim. Qual é o estado mais populoso do Brasil? São Paulo. Então, lá não falta médico. Mas a doença chegou para todo lado. Então, você pega o interior lá do Pará. Então, infelizmente, não tinha médico para ir para o plantão lá. Então, eles mandavam em grupos de médicos, o Brasil inteiro, precisamos de plantonista e oferecemos valor X.
ninguém quis ir. Eu vou sair daqui de Goiânia, onde eu moro, para ir para o interior, uma cidade que às vezes não oferece, infelizmente, né, uma condição de trabalho, e para ir lá fazer o quê? Tá pagando o mesmo tanto que aqui tá pagando. Aí passa uma semana e não arrumou ninguém. Aí o chefe lá vai, eu pago 2x. Aí, opa, já começa a melhorar. Mas, cara, isso é muito triste. Então, essa é uma das realidades que, digamos assim, que faria talvez a sua filha pensar, é isso que eu quero pra minha vida? Então, não só de glamour a gente vive, né? Na verdade, eu falo, nem glamour a gente vive. Mas, enfim, tá virando leilão, entendeu? Porque, por mais que o Brasil está formando muitos médicos, né? Nos últimos anos, praticamente triplicaram as vagas de graduação, mas... Se você formasse para medicina, você ia querer trabalhar no interior do Pará ou você queria ficar aqui em Goiânia? Com certeza. Então, assim, infelizmente não está conseguindo suprir para todo lado, não está tendo médico para todo lado, porque todo mundo quer ficar nos grandes centros, né? E aí, o que eles fazem? Aumenta o valor. E aí que tá, até onde compensa isso? Porque, por exemplo, você vai ganhar 3 vezes mais, mas você vai lá encarar um interior que não tem condição de se exercer uma medicina digna, você não vai conseguir fazer nada. Aí o primeiro paciente que, infelizmente, acontece de não resistir lá na sua mão, você não conseguir reverter algum quadro que seja, você perde um paciente, essa família entra com um processo contra você, aí você vai virar pro juiz, fala assim, não, mas eu estava no hospital que não tinha condição de exercer a profissão. Aí o juiz vai virar para você e falar assim, mas por que você foi então? Aí isso não acontece, mas vamos colocar, ele vai, por exemplo, perde o seu CRM, né, que é o seu conselho, por conta de ter tido um olho grande demais, né, às vezes. Então, assim, infelizmente, a medicina tá caminhando para isso, né, infelizmente. Então, galera, é o seguinte, a gente vai dar uma pausa aqui. Se Deus quiser, vai estar rolando um patrocínio agora, alguma propaganda. E agora a gente vai continuar e a gente vai entrar para uma parte que eu acho que, para mim, é a que mais vai fazer sentido, que é a parte do emocional hoje das pessoas, que tem muitas pessoas desistindo, pessoas entrando em depressão na residência. Então, a parte assim, de performance, a parte psicológica. Mental. Então, não saiam daí que a gente vai para essa parte aqui, depois dos nossos patrocinadores. Estamos de volta, galera, com nossos convidados, Dani e João. Hoje o papo tá bem legal. E agora, nessa reta final, é a parte que eu queria chegar. O que mais identifico com performance, com controle emocional. Mas antes de chegar nisso, eu queria saber... eu acho que você não falou. Por que você escolheu ortopedista, você falou? Eu acho que não, mas eu falo aí. Por que você escolheu ortopedia, João? Acho que não tem, assim, um porquê. Bom, quando eu saí da graduação, né, da faculdade, eu queria algo que fosse cirúrgico, né, algo que fosse pro centro cirúrgico. E aí, pelos caminhos da vida, fui ficando trabalhando, né, precisei trabalhar. E aí fui levando, mas eu sempre tive esse sonho de ser ortopedista, né. Aí... eu era preceptor, né, da faculdade. Preceptor é tipo, digamos assim, é bem um professor, mas na vivência ali da rotina de onde eu trabalhava, tinha uma presença dos internos, né, que é dos últimos anos de graduação. A Dani, inclusive, foi, né, que a gente falou. E eu queria sair da minha zona de conforto, sabe? Eu acho que esse era o principal. Eu queria desafio, sabe? Porque tava ganhando bem, tava tendo um trabalho tranquilo. Zona de conforto, entre aspas. Não, mas era a zona de conforto. Porque acho que tudo a gente chega numa hora que fica uma zona de conforto, né? A gente se acomoda naquilo. E assim, não me oferecia mais crescimento profissional onde eu estava, né? Mas eu tava bem. A zona de conforto é boa, né? Por isso que chama zona de conforto, né? E aí a Dani meio que botou pilha, né? Falou assim, não, eu tô indo fazer residência, eu espero que você vá comigo. Mas só uma dúvida. Essa zona de conforto eu entendo de crescimento. Eu já vivi uma zona de conforto que era pesada, só que pra mim era zona de conforto, porque eu não aceitava o que eu queria de verdade. Era difícil aquilo ali, mas era zona de conforto. No seu era zona de conforto total, assim. Cara, é porque... não tinha que trabalhar bastante. Hoje você fala que não era zona de conforto porque você está num grau melhor. Entendeu? Porque hoje, por exemplo, como eu estou evoluindo como profissional, eu enxergo que naquela situação é a zona de conforto. Então, eu não ia crescer mais onde eu estava, igual você. Então, para aquela época sua, você estava bem, a sua realidade era aquela. Sim, para mim era zona de conforto. Era zona de conforto. Aí hoje você
nomeia como zona de conforto, mas você enxerga que você precisava sair justamente daquilo. Então, Sim, talvez essa seja o desafio, né? Talvez essa seja a definição de sair da zona de conforto. Porque enquanto você está na zona de conforto, está tudo bem, né? Só que aí, pelo menos na minha situação, eu quero mais, eu quero um desafio. E como eu sempre quis algo que fosse na parte cirúrgica e que casasse com a parte clínica também, de consultório, e cirurgias programadas, aí eu optei pela ortopedia. Também porque tem um tipo de paciente em específico que eu gosto, porque eu quero mexer com a parte de medicina esportiva, traumatologia esportiva. Então, assim, geralmente tem a parte de lesões relacionadas ao esporte, o cara que joga futebol, o cara que corre. Não quero mexer com atleta, mas com esportista, igual Já a ia gente. perguntar, então você quer cuidar de atleta? Não. Sim, você é atleta, né? Eu não sou, né? Eu quero cuidar de pessoas igual a gente, sabe? Que pratica lá seu crossfit, que luta, igual, sei lá, você tem uma dor no ombro. Então, eu quero ser o médico que vai abordar essa situação. Entendeu? Então, por isso que eu encontrei. E o principal que me guiou para fazer ortopedia foi justamente porque todo mundo falava, uma especialização muito puxada, a residência, eles vão acabar com você lá, eles vão te moer vivo, e você todo engomadinho, eles vão acabar com a sua raça lá. Eu falei assim, cara, eu quero ver se vai ser assim. É um desafio. É um desafio. Zona de conforto não quer dizer que é fácil, né? Que a sua rotina é fácil. Isso é bom deixar mas claro, não porque tem gente que é zona de conforto e não entende o que é zona de conforto às vezes, né? Mesmo que eu falo, você vai entender que você estava na zona de conforto a partir do momento que você sai dela. Justamente. E a maioria das pessoas, elas não conseguem enxergar que estão na zona de conforto. Mas é por quê? Porque a mediocridade é muito fácil, né? Você ficar naquela mediocridade ali, você não se desafiar, você querer ficar mantendo só aquele platô que a gente fala, aquele limiar ali de vida, é muito mais cômodo, né? Então, assim, por isso que eu acho que a gente manter essa necessidade de evolução, de chacoalhar a gente ali, é o que nos faz crescer, né? Tem uma palestra da Anete Guimarães, que é uma pessoa que eu acompanho, que ela é espírita, mas ela é neurocientista. E ela cita, numa das palestras, uma pesquisa, até depois vou trazer referência para a gente deixar, em que eles estudaram o cérebro humano em ressonâncias magnéticas, em coisas que faziam as áreas do prazer ascenderem na ressonância, né? na atividade cerebral. E eles viram que algumas coisas que tinham uma liberação muito grande de neurotransmissores, né? Que são esses, vamos colocar, hormônios da felicidade, do prazer, seriam realmente o sexo, a comida e o aprender. Então, o aprender, curiosamente, gerava uma liberação muito grande de dopamina, serotonina e você pode ver que as crianças geralmente são muito mais felizes porque elas estão em constante aprendizado. E sempre que você aprende uma coisa nova, você fica feliz. Então, eles concluem nessa pesquisa que uma das chaves para a felicidade seria a gente estar sempre aprendendo, cara, a gente estar sempre se desenvolvendo. Isso, sabe por quê? Eu vivo isso bastante. E quando eu chegava naquele momento de não tô aprendendo nada, Cara, é até curioso, né? Porque eu falei assim, conversando esses dias com uns colegas, e mudando de assunto, assim, o tanto que você fazer um esforcinho, você já se diferencia muito, né? Então, assim, o fato de você arriscar, igual, por exemplo, vocês estão começando um podcast. Muitas pessoas vão virar para vocês e falar assim, mas vocês são blogueiro, mas vocês estão, o que é isso? Você é advogado, você é professor aí de luta, renomado aqui em Goiânia, com 170 alunos, né, por semana, né? Então, assim, vocês dois tiveram a mesma situação, vocês estão falando muito da gente, a gente sabe da zona de conforto, mas vocês dois saíram também. Sim. Então, assim, certeza que muitas pessoas, mas você virou blogueiro agora, você está virando podcast, você tá achando que você é quem? Que você é o Thiago Negro, que você acha que você é o Flow, quem você acha que você é, né? Então, é a mesma coisa, a partir do momento que você encara um desafio, você só tem a aprender. Então eu busquei isso, eu queria isso, né? Uma situação que fosse me tirar da zona de conforto. E não tem nada mais gratificante que você ver que o problema não era tão grande quanto você imaginava, né? Hoje vocês estão começando um podcast, mas quando você estiver no 47, depois vai pro 100, depois pro 150, aí você fala, nossa, mas o primeiro foi difícil, né? Foi difícil editar, foi difícil começar, mas você para e pensa, não, mas olha onde eu tô agora, né? Então, assim, nós já temos 2 anos de residência. Cara, eu passei, você sabe, fiquei doente, quase morri 2 vezes nesses 2 anos com problema de saúde. E hoje a gente para e pensa assim, cara, não foi tão pesado assim não. A gente conseguiu sobreviver, né? Cá estou. Então,
uma dica, enfrente seus problemas, não fica escondendo. Porque, assim, a gente até falou isso no primeiro podcast, que é a média que a gente vive, né? E tem aquela frase que todo mundo fala, mas todo mundo acha que é clichê, mas funciona. Seja a média das 5 pessoas. Exatamente. E se você está na zona de conforto, cara, se não tem ninguém próximo, você só afunda mais. Que você vai ficando, assim... É muito difícil você sair dela. E seja ela qual for, né? Ficar na turma onde você é o mais, como se diz, é o mais massa da turma, não é um bom sinal. Não, é péssimo. Não é um bom sinal. É muito difícil. Porque você vai afundando... Por estar na turma onde você se sente assim, todo meu mundo fala, Deus. né? É muito melhor você ser o segundo que ser o primeiro. Porque o seu segundo, você tem alguém ali que te incentiva. A partir do momento que você conquistou tudo. E eu sempre falei isso, assim, eu sempre falei, cara, quando eu sinto que eu não tô aprendendo nada, que eu não tô evoluindo nada, eu travo. Então, assim, o que você falou fez total sentido pra mim, que eu falei, cara, eu fico tão feliz quando, tipo assim, quando eu estudo, segundo eu vou fazer uma imersão, você já fica, caraca, vai ser muito foda. Então, assim, é uma coisa que me motiva bastante, além de comida e bebida. Quando você termina um livro que você acha massa, você quer ler outro, e quando você vê que o negócio deu certo, você já quer fazer mais. E então, isso te incentiva. Crescer incentiva. E vai se conectando. Eu estava até falando isso, eu mudei de assunto, eu esqueci, né? Porque eu falei que eu queria fazer ortopedia, aí depois eu quero fazer joelho, especializar em joelho, depois eu quero fazer nutrologia, medicina esportiva, depois medicina integrativa. Aí tu, mas você vai parar de estudar nunca? Mas não, não quero parar. Não faz sentido. Não quero parar, sabe? Aí fica assim... Sei lá, sua filha está começando. Nossa, não vejo a hora de parar de estudar. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Na medicina, você não eu vai acho parar. que área nenhuma. Se a gente para... Né? Na medicina é mais conhecido como falar, cara, médico, se ele não atualizar sempre. Com certeza. Mas na real é em toda não a profissão. Não puxando a sardinha pra mim, mas advogado também. Com certeza. Mas eu acho que todas, porque a velocidade com que as coisas se atualizam é todo dia. A questão justamente é esse o problema, é porque, voltando a dizer, a mediocridade reina, né? Então, assim, a pessoa quer o quê? Ela quer formar, graduar, terminou seus estudos, agora quer trabalhar e ganhar dinheiro. Foda-se estudar. Mas, poxa... Isso é o concurso? O pessoal do concurso? É o famoso CLTzão, né? Total. Passou lá, cara, esses aí não precisam estudar mesmo, não. Não, mas uma das coisas que eu acho mais interessante na medicina é que a gente tem que ter muita humildade. Por quê? O que hoje é uma total verdade, amanhã pode não ser. Por quê? As nossas práticas são baseadas em evidência científica. O que me diferencia de um leigo é que eu estudo e eu tenho eu faço as minhas condutas baseado no que eu estudo, no que é baseado em pesquisa científica. Isso que me diferencia, é por isso que uma pessoa vai em mim e não no tio da esquina, que não tem informação. Então, hoje, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Covid. Pouco se sabe. Então, o que antes era um protocolo de Covid que todo mundo fazia, hoje meu Deus do céu. Um dia, vamos dizer, usar beta-bloqueador em insuficiência cardíaca era contraindicado, hoje faz parte do tratamento. Então, a gente tem que ter a humildade na medicina, porque você estuda, domina, você é o melhor e amanhã isso já pode ser uma inverdade. Né? Então... Mas isso aí eu prolongo para toda a profissão, né? Por exemplo, você, como... Agora, sei lá, vamos pôr digital influencer, sei lá, vamos colocar como exemplo. Se você parar no tempo e não se atualizar, vamos pegar o exemplo de quem é gestor de tráfego, sei lá. Hoje, o Instagram tem esse algoritmo. Amanhã não tem mais. Então, assim, se você não se estudar, se você não se atualizar, você vai parar no tempo. Então, hoje, o que você fazia é bom, dá resultado. Amanhã já não é mais. Com certeza. Então, assim, isso é em todo professor, porque o médico fica caracterizado como um santo que precisa sempre estudar, mas é todo mundo. Com certeza. Eu não digo estuda, porque você fala estudar, carrega esse sentido pejorativo, né? De sentar a bunda e pegar um livro desse tamanho. Uma imersão você está estudando. Um curso que você faz, você está estudando, né? Você não pode parar. Eu acho que isso é uma conscientização, sabe? Se as pessoas se conscientizassem disso, seria diferente. Eu dizia maturidade. Que a gente fala o quê? Nossa, tem que estudar. Tipo assim, você já pesou o negócio. Já tem uma carga. Mas tá falando, isso é questão de maturidade. Quando a pessoa enxergar que isso ela vai colher um benefício próprio e por consequência ao próximo, aí ela muda. Mas essa maturidade é difícil. Mas aí eu nem vou levar pra essa área, mas assim, um dia a gente podia falar disso. Tipo, agora eu tenho que trabalhar hoje.
amanhã eu trabalho. Cara, mas olha como é que fala o meu peso, né? Nossa, amanhã eu trabalho. Ai, é domingo a pessoa fala isso. Cara, assim, sem querer fazer clichê, o quanto de pessoa aí que queria ter um trabalho para poder trabalhar. Com certeza, mas por isso que eu falo. Mas a maturidade traz isso, né? E tem o Simon Sinek mesmo, do Jogo Infinito, ele tem o comece pelo porquê. E o comece pelo porquê... Ali, eu vi ele ali, ó. Esse é o João que indicou pra mim. Esse aí. Já leu, né? Umas 5, pelo menos, indicação minha. Acho que foi um dos ele fala isso. Esse mais perto que o diabo. Comecei a ler por causa do João. Ele falou esses dois, eu acho que não lembro o outro. Então, assim, aí, cara, acelerou, assim. Por que você faz o que você faz? Por que você levanta para fazer o que você faz? E a maturidade te traz isso. Porque senão é só uma carga, entendeu? Sei lá, a gente estuda inglês no colégio porque a gente é obrigado e você tira a média para passar de ano. Mas, assim, o quanto que isso pode te trazer de benefício no futuro, você só vai entender com a maturidade. Então, por que você estuda inglês? Mas sabe que isso é tradição, cara? O brasileiro é assim, velho. Tipo assim, tá mudando, eu vejo que tá mudando, mas é tradição. Você pega, por exemplo, país, sei lá, Estados Unidos, é diferente. É um costume, uma forma de ver justamente isso do trabalho, do estudo totalmente diferente, né? O brasileiro é acomodado, porque... É cultural, né? Infelizmente. A gente já cresce já vendo, assim, os nossos pais já falando do trabalho de uma forma muito pesada, né? Então, é aquela coisa... Inclusive, eu não faço isso com os meus filhos, assim, no sentido, assim... Ah, mamãe não pode ficar com você porque a mamãe tem que ir trabalhar. Como se fosse assim, nossa... Aí, o que ele vai crescer? Nossa, trabalhar é ruim. Trabalhar, tira minha mãe de mim aqui. Minha mãe não tem tempo, ela não pode brincar comigo porque ela tem que ir trabalhar. Ou seja, a criança já começa, desde cedo, a já crescer e ter uma visão ruim do trabalho. A forma de ensino nossa é desse jeito. Aí se o menino apronta na escola, o que ele vai receber? Um trabalho, como punição. Se o menino apronta, ele vai receber uma tarefa. Você quer botar o menino de castigo? Beleza, você vai ter que ficar estudando a tabela inteira pra você depois falar pra mim. Então, Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falando, vou pra guerra. Quando vai pro trabalho, tô indo pra guerra. Sabe? Então, assim, a gente já cresce. Eu vou pra guerra. E a gente já cresce, mas trabalho deve ser muito ruim, né? Porque minha mãe e meu pai falam tão ruim do trabalho. E aí acaba criando uma cultura. Mas é porque a gente também levou muito tempo pra gente ter essa mentalidade, né? 30 anos, né? Não é pouco, né? Quase isso, se for parar assim, pensar. Eu acho um terço da vida, pelo menos. Eu acho que muitas pessoas não têm essa maturidade, mas às vezes também não buscam, né? Mas essa é a questão. A partir do momento que a pessoa adquire essa mentalidade e vira a chave, é a pessoa que se destaca, né? Com certeza. Mas tem muita gente aí de 50 anos que não gosta do trabalho que tem, mas continua lá. E falta peito pra encarar e falar, eu não quero fazer isso. Porque tá Só que... zona de conforto. Mas porque no começo tá no começo demais. Aí no meio fala assim, eu não posso agora. Aí no final fala, já tô velho. Agora já é. Então é muito isso. E eu não acredito muito nessas coisas de estabilidade, né? Ou tá descendo, ou tá subindo. Mas enfim, a gente já levou para outro lado aqui. Vamos voltar para Dani. Dani, e você? Por que você escolheu? Então, como eu já disse, eu quis tudo na faculdade, né? Todas as áreas. Gostava muito de clínica, sempre amei muito cirurgia. Se eu tivesse que escolher uma área, eu acho que eu escolheria cirúrgica, né? Se eu não tivesse passado por esses episódios, enfim, que me conduziram. Mas quando eu entrei no internato, eu perdi o meu irmão de acidente de avião. E ele, assim, era campeão brasileiro de acrobacia, né? Morreu fazendo o que ele amava fazer. E nós ficamos, assim, muito sensibilizados, porém, acho que a espiritualidade, né? O espiritismo como uma doutrina, como uma crença, nos ajudou a levar isso um pouco. Mas, nessa ocasião, ele tinha uma filha de 2 anos e a esposa dele estava grávida de 7 meses. E a gente se apegou muito a essa gestação, né, como motivo de muita força, porque nós precisávamos ser um por todos e todos por um, né? Ser força para ela, para que ela pudesse, né, prosperar ali e aguentar firme até o 9º mês, enfim.
E assim foi, pré-natal perfeito, tudo lindo. Eu era madrinha da Sofia e com 9 meses a gente um dia veio rezar aqui perto de Goiânia e a Marília, minha cunhada, falou, não senti a Sofia mexer. E eu falei, fica calma, tal. A gente passou o dia inteiro rezando, isso era à noite. Então, se você não sentir, no outro dia cedo a gente vai fazer um ultrassom. E então, assim foi, ela me ligou no outro dia cedo. E aí a gente foi fazer o ultrassom e o neném já não tinha mais batimento. Inexplicavelmente, né? Com um pré-natal perfeito, sem nenhuma intercorrência durante a gestação, ela não tinha nenhuma comorbidade, né? Que explicasse. E aquilo ali, para mim, foi um grande boom, assim, foi um... Eu pensava, por que com a gente? Por que com ela? Por que uma pessoa tão boa passando por isso? E me fez questionar muito a minha fé, meus princípios, o que eu acreditava, né? Questionar o porquê de tudo aquilo. Então, eu fui, acompanhei o parto e comecei a estudar por angústia própria o que ela poderia ter tido. Uhum. E aí, estudando ali, eu vi uma oportunidade e assim, cheguei na minha própria hipótese diagnóstica, que eu só vou saber, né, num dia no lado de lá, se eu tô certa ou não. Mas enfim, eu tomei aquilo como uma missão de vida para mim. E eu falei, cara, eu quero isso, eu quero estudar e eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Encontrei, então, na ginecologia e obstetrícia, uma união de duas coisas, da clínica e da cirurgia, que eram duas áreas que eu gostava muito. E é uma área muito ampla, porque dentro da ginecologia e obstetrícia, a gente pode fazer desde parto, de cirurgias ginecológicas propriamente ditas, desde clínica, mexer com endocrinologia, né, que é a parte de hormônio. Você pode fazer planejamento familiar, enfim, N coisas, né? E quando eu passei para um serviço de alto risco, que é a ginecologia obstetrícia de alto risco, que é o materno, foi uma primeira frustração, assim, de cara. Porque eu vi que, assim, por mais que eu estivesse estudando, por mais que eu entendesse daquilo ali, muitas vezes eu não poderia mudar um desfecho. Então, assim, eu via que por mais que eu prestasse uma assistência de máxima qualidade, que eu fizesse tudo, às vezes as coisas iam acontecer, independente de mim. Porque a gente viu casos de óbitos fetais e aquilo foi para mim um grande choque. Então, eu, depois de algum tempo de terapia e de muito estudo, eu entendi que, assim, mesmo quando eu não puder fazer alguma coisa que vai mudar aquilo ali, eu posso ser alguém para mudar aquele momento. Então, a relação médico-paciente, que eu acredito que muda muito o desfecho, você estar presente e consolar com as suas palavras e simplesmente ser alguém ali naquela hora. E é isso que é a minha missão hoje, sabe? Esse é meu porquê. É isso. Não, e é interessante porque eu não sabia, né? Não sabia qual que era a especialidade. Com certeza, convidado do Elas Podcast. Não sabia. E assim, eu tive uma situação na minha terceira gestação que foi extremamente rara, assim, que inclusive o meu médico, com muitos anos de profissão, ele nunca tinha ouvido falar. Eu tive inserção velamentosa do cordão umbilical, a placenta era prévia e era pequena. Então, assim, era 3 situações extremamente raras. E isso, eu tive um primeiro sangramento com poucas semanas de gravidez. E o que realmente trouxe uma oportunidade para que a gestação evoluísse e chegasse até o final e, né, como chegou no desfecho de um nascimento saudável, foi o fato de que o meu médico, ele havia se especializado nisso, até na questão de ultrassom, e, assim, o diagnóstico foi muito precoce. Então, assim, com pouquíssimas semanas ele já detectou logo e eu já entrei no repouso, já com toda a medicação e todo cuidado. E hoje, assim, eu falo para ele, assim, que eu tenho uma dívida de gratidão com ele eterna, porque, assim, a vida do Felipe, claro, primeiramente a Deus, né, e ele foi um instrumento. Então, assim, você contando essa história, igual você falou, assim, você teve que fazer terapia até mesmo para lidar com as situações em que talvez você não podia fazer algo, mas se você fizer algo para uma pessoa, como aconteceu comigo, você já mudou tudo.
não só para mim, mas mudou o contexto de toda a minha família, sabe? Então, eu acho, assim, que as coisas não acontecem por coincidência. Eu acho que Deus, Ele une propósitos, né? Então, assim, eu acho que esse podcast aqui não foi por acaso, esse assunto não foi por acaso. Com certeza. E eu não tinha falado isso aqui ainda, sobre isso, sabe? Assim, foi uma situação que inclusive me trouxe um autoconhecimento e de progresso e tudo, porque eu nunca tinha passado por isso. Tive 2 gestações super saudáveis e a terceira, sem motivo, sem razão, eu tive esse diagnóstico, né? Então, eu estou muito feliz, né, de até contar isso aqui e de ouvir isso de você, porque eu tenho certeza que você vai ser luz na vida de alguém, assim como o Dr. Ribeiro foi luz na minha vida. A importância da especialização, né? Da graduação. Importância. Tá aí uma coisa que foi assim, foi o crucial, porque assim, eu acho que você pode até, não sei se confirmar isso, mas ele falou assim, olha, o mais importante assim é fazer o diagnóstico precoce. Talvez se a gente tivesse deixado passar um pouco mais tempo e eu não soubesse o que estava acontecendo, talvez, né, não teria, né, o Felipe não estaria com a gente hoje. Então, só reforça, né, tudo aquilo que a gente falou aqui. São diagnósticos muito raros e muito perigosos, né? Então, você teve muita bênção aí. Muita bênção. Galera, mas milagre. Tipo assim, a gente falando assim desse tema, para dar uma notícia, como é que chega uma notícia? Chegar numa notícia e falar assim, olha, perdeu seu filho, perdeu... É a situação, talvez, das, né? Você mesmo chega e... Uma das situações mais difíceis da vida do médico é ter que dar essa notícia, né? Por mais que a gente tem protocolo, né? Então, o protocolo que a gente fala, americano chama Spikes, que é tipo... um passo a passo, né? Da gente, assim, de forma resumida, né? Não querendo explicar direitinho, porque é longo, mas enfim... Você coloca o paciente em um local reservado, senta o paciente, introduz de forma... Se apresenta, obviamente, né? Vê até onde o paciente sabe da situação, qual é o conhecimento dele, através da conversa assim, serena, calma, como se eu estivesse falando agora, o que o senhor sabe da doença, o que o seu pai, seu filho tinha. Então, assim, você não chegar e falar assim, infelizmente morreu, né? Então, assim, tem todo um passo a passo, um protocolo. Mas confesso que toda hora que você vai dar notícia, o protocolo dá tela branca, né? Então, assim, você se perde. Cara, infelizmente, é uma realidade do médico. O médico se torna mais resistente, mais seco, talvez é a palavra, para esse tipo de situação, né? Por exemplo, eu recentemente até perdi a minha avó, faleceu. Então, assim, lidar com a morte é rotina pra gente, infelizmente. Infelizmente, acaba que, graças a Deus, lidar com a vida é mais comum, né? Mas a morte está presente. Então, assim, não tem uma forma correta de dar. Por mais que a gente siga esse protocolo que é instituído, você vai ver que muitas das vezes você pode usar ele passo a passo e a família vai desesperar, vai ficar, sabe assim? Então, assim, não tem uma forma, digamos, correta. É mais um feeling, talvez. Uma forma mais, talvez, de tato ao dar a notícia. Eu trabalhei 6 anos como emergencista, então, assim, muitas das vezes eu já tive que dar notícia de óbito. Então, assim, acaba que é uma rotina. Então, a gente se torna um pouco mais... Tenta deixar o emocional de lado ali. É um mecanismo de defesa, né? Porque se a gente for se envolver emocionalmente, não dá conta. Se doar 100% para toda a história e toda a família, a gente se sobrecarrega e a gente não consegue levar isso adiante. Então, obviamente, a gente nunca está 100% preparado para isso, né? Tem a parte humana, mas você tem que ser o ponto forte ali daquela relação, muitas vezes. E a gente estava até falando até que ponto dar esperança, né? E até que ponto falar a realidade, mandar a real. Isso que eu ia falar. Em situações que você sabe, assim... que o cara já, tipo, já não tem jeito mesmo, vocês já falam, vocês... Cara, assim, primeira coisa, a gente nunca pode emitir dados, né? A gente não pode emitir patologia. Então, assim, por exemplo, você é um paciente instruído. Então, eu não posso chegar para você e, por exemplo, chegar na sua mãe e falar assim, o Rodrigo tá com câncer terminal, a gente vai contar para ele? Não posso, você pode até me processar por isso, é crime. Então, eu tenho que chegar em você e te contar. Então, assim, pela lei ética da medicina, a gente tem que falar a verdade, né? Então, assim, a gente faz uma conferência familiar, né? Primeiro eu te comunico para os seus parentes próximos, junta todo mundo e fala assim, e vai, né? Mas assim,
Eu sou um pouco mais resistente a isso. Mas, assim, a única certeza na vida que a gente tem é que a gente vai um dia envelhecer, né? A gente vai morrer. Infelizmente, isso aí faz parte de quem somos, né? Do nosso propósito. Então, um dia vai acontecer. Então, assim, a gente tem sempre que tentar ter esse tato, falar de uma forma... Porque a gente está lidando com uma parte emocional e talvez o maior medo de várias pessoas. Mas não tem segredo, né? A gente tem que falar a verdade, né? Então, assim... E tem as fases da aceitação, isso aí, todo mundo tá pra contar melhor que eu. Mas tipo assim, já teve um fato, assim, que vocês identificaram, assim, ou não? Que marcou um pouco eu mais, já vejo, assim, tem pessoas que falam assim, cara, teve uma vez que... Pra você ter uma ideia, um dos que mais me marcou, eu recém-formado, assim, poucos meses de formado, criança de 7 anos, que não é o meu perfil de atendimento na época, né, que eu atendia só adulto, criança de 7 anos afogou em um lago ali próximo de Rio Verde. Então, assim, a família resgatou ele já em hipóxia, né, já não estava respirando já. O lago ficava em torno de uns 15 a 20 minutos, mais ou menos, da cidade. Então, já teve esse percurso do tempo que ele ficou afogado, do carro, levou de carro próprio, chegou lá no hospital já sem vida. Então, assim, estatisticamente a chance de retorno desse paciente conseguir voltar ele é mínima, né? Mas como é que eu vou deixar uma criança de 7 anos? Eu lembro, até a cena me marcou, porque o pai adentrou ao hospital assim, carregando ele no colo, eles estavam encharcados, assim, molhados, né? Ele escorregou, a criança caiu no chão assim, saiu rolando. Eu, meu Deus do céu, eu peguei, levamos para a sala de reanimação. Nossa. A gente ficou, acho que foi meu recorde, foi mais de 1 hora de tentar reanimar a criança. E aí não conseguimos, infelizmente, né? Aí como é que você vai falar, né? Não tem como, você rodear, chegar assim, ó, vocês sabem o que aconteceu, infelizmente a gente chegou pra gente sem vida, tentamos fazer a manobra de reanimação por mais de 1 hora, infelizmente a gente não conseguiu, estou aqui aberto para qualquer dúvida que vocês tenham, aí nessa hora fica aquele chororô, aquela gritaria, aquele desespero, que é super compreensivo, né? Mas aí o que nos resta, né? Infelizmente eu não posso carregar essa dor para minha casa, né? Ela não me pertence. Então assim, naquele momento, a única coisa que eu posso oferecer é o conforto, a minha sinceridade, né? Que eu fiz tudo que eu podia e, infelizmente, segue a vida. Mas eu já larguei também uma profissão por causa disso, né? Uma atuação. Porque eu trabalhei num programa do governo chamado Melhor em Casa. E são pacientes que não têm condições de ir até o posto de saúde ou ir até o hospital. Muitas vezes são pacientes em cuidados paliativos, acamados em casa. E, assim, eram realidades muito, muito, muito tristes e muito pesadas, porque são, em sua maioria, pacientes terminais ou que sofreram sequelas irreversíveis e que estão na cama. Né? Então, o médico, com todo o programa da equipe multidisciplinar, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, iam até a casa do paciente para fazer o atendimento. E eu fiquei 7 meses nesse programa e aquilo estava me consumindo tanto, porque a tristeza estava sendo maior do que, né, a alegria, que eu optei por sair. Mas tem pessoas que têm esse perfil, graças a Deus, né? Assim como tem pessoas que amam psiquiatria, tem pessoas que jamais fariam, e para todas as especialidades. Então, assim, vai muito do seu perfil. A ginecologia obstetrícia foi uma das minhas alegrias, porque a gente trabalha todos os dias muito mais com vida, apesar do serviço de alto risco, do que com o desfecho ruim, né? Com a morte. E seguinte, vamos terminar agora. Essa parte é a que eu mais queria entrar nela, que eu identifico bastante. Conheci várias pessoas e no final eu vou puxar saco dos dois, não vou puxar saco agora não. Mas eu queria que eu tenho certeza que vocês podem ajudar agora essa galera da residência, essa galera que vive essa dificuldade da medicina. Eu conheço desde do pré-vestibular, porque o meu irmão tem um cursinho. Cara, é impressionante o jogo de controle emocional e depressão que as pessoas entram, a família, pressão, até pessoas que estão na residência. Eu já dei aula aí para várias e várias pessoas que reclamam bastante daquilo. Eu queria ouvir dos dois, eu tenho certeza que vocês têm opiniões diferentes, conhecendo o João, mas como manter a sanidade às vezes, mental, cara, né? A saúde mental, eu falo assim, porque você não conhece a vida da pessoa e às vezes você conhece um pouco da história dela. E às vezes você fala assim, cara, você tá reclamando de barriga cheia, tem muito isso. E porque você analisa um cenário onde que a família dela
bem estruturada. Ela escolheu estar ali, tipo, ninguém cobrou. Tem várias pessoas que eu conheço assim. E começar pelo João. Por que você acha que acontece isso? Por que a pessoa entra nisso, cara? É surreal. Frescura, né? Não, tô brincando. O sincericídio ataca novamente. Tava com medo de você perguntar isso. Não, mas né? é porque, assim, eu quero que você... Eu tô falando de pessoas, às vezes, específicas, mas depois você fala num contexto assim, geral, porque a gente não sabe também. Primeira coisa, vamos definir uma situação, né? Depressão, doença. Pá, você risca a pessoa que tem uma patologia, que tem critérios que a diagnosticam como um quadro depressivo, enfim, então tira essa situação. Agora vamos tirar a questão do conformismo, agora vamos colocar a questão do conformismo, da zona de conforto, da falta de estrutura que a pessoa possui e vigente a qualquer situação de estresse, ela não consegue lidar com isso, que é o problema talvez dessa geração que tá chegando agora, né? Então assim, igual a gente começou na conversa, entrar na minha época na faculdade era difícil, por exemplo, quando eu entrei, por exemplo, a gente tinha a UFG e a PUC em Goiás só, né? E eu não consegui passar nas duas, e olha que eu era estudioso, fui para a segunda fase da UFG, não consegui. Mudei para Paracatu para fazer uma faculdade particular, enfim, então foi difícil. Hoje, infelizmente, tem muita vaga, então já começou aí, já fica mais fácil para entrar. E outra questão, é muito difícil hoje reprovar um aluno. Cara, reprova um aluno, o aluno vai lá, entra com um processo contra a faculdade, entra um processo por ser reprovado, consegue ganhar e aí ele passa. Então, assim, a gente está tirando... Tá fácil, pô, tá fácil. Então, a gente está tirando, a gente está privando as pessoas de enfrentar obstáculos. E aí, quando entra na residência, mais um obstáculo, o que acontece? Hoje a gente vê que a nossa geração, ela tem muito poder, né? As pessoas, ela tem muito poder, tudo tá no direito dela, né? Então, assim, eu não tiro razão em algumas circunstâncias, né? Eu e a Dani, eu faço ortopedia, a Dani gineco, estamos, talvez, nas duas residências que são as mais, entre aspas, pesadas, né? As que cobram mais, que tem um nível de tratamento para com um residente, talvez, ríspido, não vou negar. Mas, assim, cara, eu tenho uma filosofia de vida que ela me garante o quê? Eu não tenho poder sobre a atitude que as pessoas têm contra mim, mas eu tenho total poder de como reagir a elas. Então, assim, se você for uma pessoa sem educação, uma pessoa ríspida comigo, cara, você está se rebaixando. Então, assim, eu lido com isso, né? E isso você encontra na residência? Cara, não é só na residência. Você encontra isso, talvez, quando você for trabalhar com um chefe te tratando mal. Você encontra isso quando você for, sei lá, num pronto-socorro com um médico que está num mau dia, vai te tratar mal. Você encontra isso quando você vai tratar com um juiz. Você encontra isso quando você está, sei lá, indo qualquer situação de sua vida, né? Mas, aí com o residente criou-se essa situação em que não pode, é muito direito para o médico. Certo que há várias situações, né? Eu não estou generalizando. Então, tem pessoas realmente que não lidam com essa situação. Primeira coisa, você escolheu uma especialização. Então, eu escolhi ortopedia. Então, é errado, né? É vergonhoso reclamar daquilo que eu escolhi. Eu começou aí. Então, eu escolhi estar lá. Eu passei bem colocado, né? Era o que eu queria. Aí eu vou ficar reclamando de tudo aquilo que eu vivencio? Mas é só desistir. Não é prisão. Eu não sou obrigado a estar lá, né? Então, mas você acha que tem pessoas que entram sem saber? Com certeza, com certeza. É exatamente o que a gente falou. Tenha clareza do seu porquê. Acho que esse é o primeiro passo. Se você tiver clareza do seu objetivo, por que você está lá, o que você veio buscar, não é qualquer objetivo, qualquer obstáculo que vai te fazer desistir. Ou, né... Enfim, a gente tem que ter resiliência. Eu conversando com o João, eu vi uma frase muito bacana, que a gente não quer pagar o preço, a nossa geração não quer pagar o preço. Aos nossos avós foi pedido que fossem à guerra, e para nós, né, no contexto de pandemia, só foi pedido que sentássemos a bunda no sofá. E mesmo assim a gente saiu, fez festa, enfim, desobedeceu. Olha o grau de exigência que existia antigamente e olha o que nos está sendo pedido agora. Então, assim, primeira coisa, tenha claro o seu porquê. Não vai desistir por qualquer obstáculo. Segundo, já foi muito pior. Então, pague o preço, porque o preço não é tão alto. As coisas são muito fáceis pra gente, a gente tem muita voz, né? E
existem mecanismos de deixar isso mais leve, né? Eu falo na minha questão ali, eu não conseguiria ir tão longe se eu não tivesse um grupo tão bom. A gente se denomina uma família, né? Então, caminhe ao lado de pessoas boas que vão te fazer crescer. E tenha um mecanismo, uma válvula de escape. Né? O imediatismo, né? Um guitarrista, eu gosto de cantar, enfim, cada um tem uma válvula de escape, porque a residência, assim como qualquer profissão ou qualquer coisa que você vai assumir, ela não é a sua vida, ela é uma parte da sua vida, né? E por mais pesado que seja, ou por mais imersivo que seja, é uma parte. É isso que eu falo, a questão é imediatismo, né? Então, assim, não sei quem, vamos pegar uma pessoa aí qualquer que está reclamando para você, mas o que ela está pensando? No agora. Então, assim, no caso da Daniela, que faz gineco, poderia muito bem largar, sendo imediatista, vendo que aquela situação para ela não é prazerosa, e óbvio que não é, né? Mas daqui 6, 7 anos ela poderia estar salvando a vida do seu filho, né? Sim. Então, assim, é a questão do imediatismo, né? A nossa geração, ela é imediatista. Nossa geração quer recompensas, mas não quer o trabalho árduo. Então, essa é a verdade. Então, assim, é fácil? Cara, não é, mas a vida não é fácil. Hoje é mais fácil reclamar, né? É muito mais fácil, mais fácil. É mais fácil divorciar, é mais fácil desistir, é mais fácil largar o trabalho e ir pro próximo. Então, assim, encarar a dificuldade, ela é muito mais difícil. Mas por quê? A pessoa pensa de forma imediata, né? Se você for para pensar ao longo prazo, todo obstáculo te engrandifica, te fortalece, te deixa melhor do que você já foi um dia, né? Então, eu acho que talvez a melhor forma de lidar com isso é justamente imaginar não, né? Identificar e perceber que essa dificuldade ela é passageira. E te digo mais, amanhã você vai ter uma maior ainda, né? Então, assim, não adianta achar que o seu problema agora é o maior do mundo, porque sempre vai ter o maior. Eu acho que quem tá ouvindo, quem vai ouvir, quem vai assistir, tá vindo tão bem. Aí o João fala, digo mais, amanhã vai ser pior. Não, cara. Bosta, eu achei que hoje a vida tava uma merda. Né? Igual assim, seu grau de dificuldade quando você tinha 10 anos era 1. Era 1. Aí depois você faz 15, aí depois vem os 20, né? Vem os 30. É aquela situação, né? Você vira e fala assim, mas nossa, esse problema que eu tô agora é o maior da minha vida. Mas não era. Cara, isso é muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam, cara, eu tô com um problema, aí você fala, conta. Aí ela te conta e tipo, nossa, aí... Olha pro lado. Mas aí eu defendo, Aí você porque... fala assim, cara, por isso que a maturidade, igual vocês pregam tanto, é muito importante na hora de ouvir, na hora de falar. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo também. Sempre você vai achar que seu problema é maior que o do próximo. Com certeza. Com certeza. Você tá, por exemplo, eu tô com um problema na minha residência, eu vou te contar isso aí, você fala assim, pelo amor de Deus, você tá fazendo residência. Mas é justamente quando você tem mais maturidade, eu acho que você consegue ouvir melhor, né? Porque às vezes a pessoa conta um problema que ela tá dentro dela, ela tá quase se matando. Só que você olha o problema. E se você for uma pessoa snob, não entender o momento de cada um, você olha e fala, pelo amor de Deus, você tá me contando um negócio. E eu acho assim que a vida, ela vai nos preparando conforme o tamanho dos nossos problemas. Com certeza. Eu entendo assim que tudo que eu passei antes do problema que eu tive em relação, né, à gestação do Felipe, me preparou para esse momento. Então, aí eu pensei em tudo que eu tinha passado e ficou tão pequeno. E aí eu falei, gente, mas assim, né? Parece que era tão grande naquela época e agora, né? Isso aqui parece ser tão maior. E hoje que eu passei, eu olho para isso como uma oportunidade de realmente de crescimento e de superação, porque eu saí muito mais forte. Então, eu acredito que os problemas, as dificuldades, elas têm, no caso, o propósito de unicamente nos fazer crescer. Porque você só cresce quando você tem uma dificuldade. Você só sabe até onde vai a sua força quando você testa. Então, Né? você pode usar Sêneca. Eu já usei só desde o começo do podcast. Eu vou usar o Steve Jobs depois. Cara, mas é isso, velho. Se você for para pensar... A gente falou, né? O tal do mimimi, né? Eu não falo que seja um mimimi, sabe? Porque, tipo, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades. Mas, assim, igual no começo da conversa, se você vira pra sua filha e fala assim, não, é muito difícil, minha filha, faz um trem mais tranquilo pra você, né? Aí ela já
pulou um desafio. Aí ela começa a fazer outro curso, aí na primeira prova que reprova, não, minha filha, relaxa, a gente paga a matéria pra você faz de novo. Exatamente. Aí depois, quando ela formou, aí tomou um não na cara pra contratar ela, você, não, filha, calma, eu te arrumo um emprego aqui, você vai trabalhar aqui com seu pai. Aí o que você tá fazendo? Você tá tirando todos os problemas dela. E aí o que acontece? Aí depois que não tiver mais a mãe ali pra cuidar, aí toma um pau de novo. Aí ela, minha vida sempre deu errado. Aí vem aquela... E a vida ensina. Tudo é questão de preparação. Eu acho que assim, desde quando a pessoa entra na medicina, na medicina, igual você falou que hoje é bem mais fácil de passar e tal, acho que você vai tirando da pessoa os obstáculos. Fala, cara, é só eu entrar com o processo. Aí a mãe dela, se não der certo, volta. Sua mãe tá aqui. E aí a gente entra até num assunto... Quem que é esse professor para falar assim que você... A gente conhece várias pessoas desse jeito. E até, às vezes, nessa facilidade de querer isso, a gente vê, assim, né? Do ponto de vista, a gente vê aí do ponto de vista criminal, não é à toa que o noticiário tá cheio de diversos mecanismos aí que são criados de compra, de vaga e de coisa. E assim, o que mais me impressiona é os pais... Apoiarem, e são eles que fazem para os filhos. E aí, quando vai ver, foi o pai que arquitetou, foi o pai que organizou. Gente... Aí esse aí é o que não vai reprovar, porque o pai não vai deixar. Esse aí é o que não vai passar na residência, o pai vai lá e paga e compra uma vaga para ele. Aí depois não arruma emprego, o pai vai lá e cria uma clínica para ele. Aí esse aí não casa porque não aguenta a mulher enchendo o saco. Não que você enche o meu, amor. Não casa porque a mulher enche o saco. Não que você seja essa pessoa. Não que eu seja. Cara, tem uma frase que eu acho muito massa, é do filme do Batman, velho. Que o Alfred vira pro Batman e fala assim, patrão, Bruce, por que a gente cai? Aí ele vai responder assim, a gente aprender a levantar. Então, assim, eu acho que isso aí deve guiar a vida da gente, sabe? Por que a gente tem esse problema? Pra gente aprender a superar. Porque o próximo vai ser maior, né? Ou talvez não, ou fica menor de tanto problema que você já enfrentou, né? E... voltando lá no assunto, eu perguntava na hora, né? Por que comigo? Por que com a minha família? E hoje eu pergunto, por que não comigo também? Porque acontece com tanta gente o tempo todo. Então, por que não comigo também? Eu sou menos? Eu não tenho capacidade de passar por isso? Então, vai ser comigo, vai ser com o outro. Lembrou uma situação engraçada, cara? Porque a gente acha que a gente é especial, né? A gente foi criado dessa forma. A gente acha que a nossa geração, a gente é especial. Eu falo assim, por mim mesmo. Demorou muito tempo pra me enxergar que, com perdão da palavra, eu sou um bosta, eu não sou nada. Mas é justamente quando a gente fala isso, a gente tá falando da gente. Porque, por exemplo, eu fui aluno da minha mãe. Minha mãe sempre falava assim, você é muito inteligente, você não precisa estudar, você sempre vai bem, isso é interessante. Você vai lá, você nem estuda, você vai pra prova e você sai bem na prova. Aí, beleza, eu vim pra Goiânia, rapaz, mas o choque foi grande. Eu lembro direitinho, a primeira prova que eu fiz aqui em Goiânia, eu tirei uns 60. Cara, eu era aluno de 10 lá em Rio Verde. Aí eu, tem uma coisa errada. Aí eu fui sentar e fui estudar. Eu não era especial? Eu não era especial. Não sou especial. Né? Eu falo assim, a gente fica nessa, igual, não estuda exemplo, não pra ver, né? Estuda pra ver. Ano passado eu fiquei doente, com uma coisa totalmente rara pra uma pessoa da minha idade, sexo masculino, não tem nada a ver com cara saudável e tal. Fiquei doente de internar, de quase morrer. Aí você para e pensa, gente, por que comigo, né? Eu não sou nada de diferente de você, não sou nada diferente de você. Nós não somos especiais, né? Nós temos que nos fortalecer, criar maneiras de crescer, de evoluir, mas sabendo que a gente... Tem até aquela frase interessante que o Steve Jobs falou isso aí, não lembro quem foi. Nessa mesa aqui, estamos em 4 pessoas, eu tenho certeza que eu sou melhor do que os 3 em alguma coisa, mas você é melhor do que eu em muitas outras, você é melhor do que eu em muitas outras pessoas, então a gente... parar com esse negócio de achar, mas por que comigo? Por que você está me tratando mal? Sabe? E tentar identificar que você está me tratando mal por algum motivo. Esse motivo eu posso melhorar ou eu ligar o foda-se você. Justamente. Aí, se a pessoa ligar o foda-se, já resolve muito problema na vida dela. Já acaba com muita situação. A arte de ligar o foda-se. A arte de ligar o foda-se. Esse vitimismo é o que mais socorre as pessoas. É mais fácil, não, mas acontece só comigo. Você fala assim, como assim? Cara? Lembrando que você não identifica, deixar bem claro que tem situações realmente que há uma escrotização, que há uma forma errada de tratar. Eu não estou falando que não existe. Mas a partir do momento que você identifica que você não tem controle a isso,
que só tem controle de como você vai reagir a essa situação, aí você se blinda, né? Aí você se torna forte. E até porque um dos primeiros passos para você superar algum problema, alguma dor, é você reconhecer que ela existe. Então, assim, não é passar por cima daquilo, falar que é mimimi, porque, assim, uma dor de dente é uma dor horrorosa, né? Você tá ali, você tá quase morrendo, aquilo te incomoda, te paralisa, e o outro fala, não, é só uma dor de dente, pelo amor de Deus, mas é a sua dor de dente. Exato. E tá doendo ali naquele momento. Então, assim, se não tivesse aquilo ali, você não pararia para resolver. E é assim com qualquer problema. Hoje eu sou total a favor disso, tipo assim, de ajudar mesmo, de tentar mostrar um caminho para a pessoa. Só que aí tem pessoas que é isso, eu tô com dor de dente, né? Aí você, beleza, cara, faz isso, tal. Deixa eu te ouvir. Só que aí no ano que vem, na mesma época, ela fala, tô com dor de dente. Eu posso te falar uma coisa muito interessante? Aí você fala, caraca, essa aqui eu desisto. Não, mas não é isso. Cara, não adianta você tentar superar um problema para uma pessoa. Porque esse problema é individual. Então não adianta você, por mais que você vai querer tentar ajudar, você vai querer dar conselho, a pessoa não vai ouvir. Ou ouve, mas não vai seguir. Né? Cada caminho tem que ser percorrido de forma independente. Individual. É que, na real, naquele momento, ela só quer reclamar. Né? Ela só quer reclamar. Ela não quer resolução. Cara, eu sou uma pessoa reclamona, não nego. Reclamar é bom, cara. Também tem que fazer parte. Faz mas bem, às vezes. Que você faz parte. Mas que você tenha total controle daquilo que você reclama, porque eu não sou tão, assim, digamos, espiritualista, você sabe, né? Não acredito tanto em questão de filosófica, de energias, enfim. Mas, assim, aquilo que você emana de negatividade, você está fazendo mal apenas para você mesmo, né? Então, eu acredito nisso aí. Eu acho que é nos Segredos da Mente Milionária que fala... Depende de 0 a 10. Se o seu problema é 5, só que se você tem uma mentalidade de 10, ele já não é um problema. Agora, só porque a gente falou falou do Steve Jobs, é uma coisa que eu acredito bastante, que os pontos se conectam lá na frente. Acho que a gente tudo deu exemplo disso, assim, né? Sim. A gente passa as coisas e fala assim, nossa, aí você quer entender naquele momento. Mas depois você entende, fala, caraca, porque eu tinha que... E eu acredito... Não, isso é total minha vida, assim, só se conecta lá na frente. Parei de falar, nossa... Porque a gente, às vezes, está falando aqui, quem vai ouvir vai falar assim, mas vocês estão achando que... Cara, a gente está falando da gente mesmo, hora nenhuma a gente está falando de ninguém, o que a gente passou. São das nossas dificuldades, das nossas superações. Cada um aqui teve dificuldade, a gente é de uma geração quase a mesma idade, todo mundo aqui. Mas o mimimi existe. O mimimi tá aí, o golpe também. Cara, quem quer, né? O importante é você não deixar isso atrapalhar a sua vida. Né? E que dos outros também, né? Quem tá ouvindo aí deve pensar assim, mas é muito fácil falar, né? Você tá aí bem de situação e tal, mas é aquele velho ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? E outra coisa, por mais que a gente pregue tudo isso, às vezes as pessoas estão ouvindo e falam assim, mas vocês dois são perfeitos. Não, nós não somos, de forma alguma, e também não somos nem perto de sermos... Você acabou de falar que reclama. Reclamo, justamente. Então, assim, nós não somos os donos da verdade e nem pregamos 100% do que a gente fala. Isso é impossível. Mas a partir do momento que você identifica um aspecto, uma situação, você vencê-la é muito mais fácil. Então, eu posso falar pra você, reclamar é uma bosta, você não deve reclamar, você tem que vencer tudo. Cara, eu reclamo, acabei de assumir. Com certeza. E outra, eu posso sair daqui, sei lá, tropicar ali na porta e, nossa, que bosta, que minha vida é uma merda, blá, blá, blá. Mas passou 15 minutinhos, volta pro seu estado de espírito. Eu acho que é por aí, sabe? O quanto você volta mais rápido. Por exemplo, cair, todo mundo vai cair. Errar, todo mundo vai errar. Eu acho assim, eu penso assim, cara, Rodrigo, você vai errar. Porque se a gente erra em alguma coisa, é que a gente está tentando fazer algo. Se a gente não quiser errar nada, não faz nada. Então... Só existe acerto com erro. Eu acredito muito em ecossistema, né? Que são as pessoas que estão em sua volta, porque se eu começo a reclamar, minha sócia está aqui, eu começo a reclamar em algum aspecto que eu ainda tenho que melhorar, sou vulnerável com aquilo. Se tem uma pessoa boa que fala, calma lá, por que a gente está aqui? Na hora você pega. Se eu não sou uma pessoa que estudo e que tento evoluir, cara, ela vai falar, Isso aí, o Napoleão Hill fala muito a respeito disso, a questão de um mastermind, né? A gente tem uma situação de um grupo de pessoas que cada um
não que encoste na outra, mas que todas evoluem de forma em conjunto, né? Então é justamente essa situação que tem um propósito definido, né? E tem outra que diz que se os dois sócios concordam em tudo, um deles é dispensável. Porque a gente tem que justamente discordar em alguns pontos para que a gente possa discutir, crescer, refletir. E a oportunidade está aí. O João me faz crescer demais justamente porque a gente discute de tudo. A gente fala de tudo, discorda em muitas coisas, mas é aí que a gente cresce, né? E vocês falaram dessa parceria, assim, eu queria falar que, tipo, a minha sociedade com a Natália é algo que eu nunca vivi, assim, é incrível. Porque hoje a gente teve até algumas... Só que a conexão de entender, falar, cara, por que o Rodrigo acha que isso tem que ser feito aqui? Eu falei, cara, eu vou dar um pouquinho de desafio para a Natália agora. Aí, quando eu tô ali falando alguma coisa, a Natália vem e me puxa. Então, assim, uma sociedade dessa, igual você fala, cara, se não precisa de... Se os dois pensam iguais, não precisa dar. Não faz sentido. Então, assim, quando você conecta e agrega, com um complemento, outro, é o caso de vocês, um puxa o outro. Mas você já viu que isso aí engloba tudo? Um relacionamento é isso também. O trabalho é isso também. Por exemplo, na residência, que a gente estava começando a discussão, era isso. A gente justamente é isso também. É você saber ouvir o próximo, ter o seu senso crítico de saber interpretar e extrair aquilo que é benéfico para você ou não, mas justamente ter essa noção de que é maturidade. Você saber o que vai ser ali para o seu crescimento e o que não é, né? E o que não é, o que você faz? Dispensa. Simples. Né? Simples assim, falar, né? Deixa bem claro, é simples falar. Exato. E aí? Acho que a gente falou bastante, cara. Foi bem legal, né? E agora chegou a hora de elogiar vocês, que são pessoas que acho que no início da pandemia a gente se aproximou mais, né? Nós somos de Rio Verde, né? E são pessoas que eu gosto bastante, tenho respeito pela história de cada um. Hoje eu considero meus irmãos, minha família, e eu acho que vocês devem continuar nessa... A gente vê assim, parece, um tem 50 anos, a outra tem 49, né? Com tanto de conhecimento que tem dentro de vocês, a Dani muito grande. Vai conversar, tipo, se você achar a carinha de menino, não sabe nada. O João, playboy ali, ó. Mas, cara, eu fiquei impressionado com o que a gente conversou aqui. Eu esperava que ia ser muito bom, mas não desse tanto. A Dani falou umas coisas... Sensacional. O João sempre fala coisas que eu acho que vocês não devem parar por aqui. Esse é o nosso propósito, trazer pessoas que agreguem valor mesmo, mas bateu assim no coração mesmo, que os dois têm muito a agregar, não só na profissão, mas eu creio que, cara, não sei, mas... Não deixe essa mensagem parar. Vocês têm muito mesmo. E conectam. Se vale a nossa avaliação, né? Estão na profissão correta, porque assim é impressionante como vocês falam com paixão, assim, da profissão de vocês. Isso é algo assim contagiante, é visível nos olhos de vocês. Então temos certeza de que no caso assim a saúde do país, né? Os médicos, né? Assim, a classe no geral está muito bem representada por vocês aqui hoje, viu? E estamos muito felizes. Eu acredito bastante nisso. Eu acho que isso que aconteceu aqui vão mudar muito, porque a mensagem que vocês passam é muito forte, cara. É tipo assim... O propósito de vocês é muito grande. Eu convivo com vocês, então eu ouço mais de vocês. Mas agora, olhando pelo outro ângulo, cara, vocês conhecem muita gente que vocês podem mudar com a mensagem. Vocês são novos pra caramba, já tem um resultado... A gente só quer mudar a nossa vida. E eu tenho certeza que é só o começo. Assim, eu sempre sei que vou olhar para vocês dois e vou olhar e vou falar, cara, é só o começo. É igual você falou, é infinito, né? E é isso, tem parabéns. Muita clareza, né, de onde Obrigado. Obrigada, gente, vamos falar aqui. Obrigada, Nath. Vamos ganhar seguidores agora. O João, onde a gente encontra, Dr. João? Primeiramente, queria agradecer também o convite, né? E parabenizar vocês dois aí e toda a equipe, né, da X-Level pelo empreendedorismo, pela coragem, né, de estar, digo assim, reinventando também, né? Por mais que a gente fala assim, o Cera
personal fight, advogado. Então, assim, todos saíram da zona de conforto e encararam um desafio. E não é fácil, né? Por mais que a gente fala aí, mas hoje tá na moda, hoje todo mundo quer virar blogueiro e tal. E, assim, ser diferente requer muito esforço, né? E vocês estão criando algo assim que eu confesso que me surpreendeu também, né? Quando a gente desceu ali, foi no centro, nossa, aqui e tal, mas, cara, a gente subiu aqui, eu falei, porra, que coisa estrutura. mais linda, velho, que coisa mais bacana, pô, tudo de primeira. Então, assim, parabéns demais, tá? Pelo empenho, pela dedicação. Eu te conheço também já há um tempo, tô conhecendo você agora. Sei da capacidade que você tem, da garra, que eu acho que isso é o mais legal, que eu acho que mais me impressiona na vontade que você tem de crescer, né? E te conheci como professor de Muay Thai, eu falei, mas, pô, professor de Muay Thai, velho, e vi que você alçava voos, assim, que... A cabecinha tava não é longe qualquer pra ele, playboyzinho. Playboyzinho, marrento, brigador. Não que já não tenha Eu vou sido. contar um segredo aqui. Eu tinha um medo do Rodriguinho quando eu era mais novo. Porque, pode falar isso aqui? Pode, né? Toda festa ele brigava. Toda festa. Toda festa. Aí eu chegava assim. Esse podcast. Eu via ele assim, eu falava assim, não é Agora é a hora da cerveja, então. é hoje que ele vai chegar em mim aqui e vai dar um murro da minha cara, igual já fez várias vezes com outros, né? Mas enfim, não é o caso, esse é um passado. Mas eu andava de turma, gente. Você tá aí falando é que tá fácil, parecendo que era só eu que brigava, né? Você era influenciado pelo meio. Meu ecossistema era outro. Mas, assim, ó, Eu não andava com a turma que estudava pra medicina, eu andava bem, assistia filme O Bilu. seu mastermind era diferente. Nossa, completamente. Mas aqui fica a lição, né? Olha até onde você chegou, né? Parabéns pela vontade de crescer, parabéns por tudo que você conquistou. Eu tenho certeza que isso é só o começo, né? Daqui uns dias eu tô vendo vocês aí com 300, 400, 1 milhão, 2 milhões de seguidores. E não esqueçam da gente, né? Amém. Nos convide novamente. A hora que tá lá no canal do YouTube, #1, que é o episódio 1, não tem como esquecer. Nos convide para novos podcasts. Com certeza. Com o maior prazer. Aqui vai sair vários projetos. Muito para compartilhar. Já temos até convidada para Elas Podcast, porque Sim. tenho certeza que vocês conectaram assim, histórias. Esse vai ser de 5 horas. Não deu nem pra contar, nem. Nem. Nossa, a história da Natália é gigantesca. Então a gente vai ter que fazer. Então eu tô no Instagram, né? Dr. João Anum. Me marquem lá, porque meu sobrenome é difícil de A falar. hora que ele falar agora vai aparecer. Vai aparecer aqui aí, embaixo, aqui em cima, em algum lugar. Mas quem não tá no Spotify, quem tá só no Spotify, É João Hanum, H-A-N de navio, U de Maria, M de. Sei lá, Hanum. Procura lá que você me acha. Hoje eu vou estar só no Instagram. Hoje eu sou no Instagram e assim, ainda não tenho um perfil profissional, mas estou começando, né? Se Deus quiser, logo. Eu tenho certeza, de novo, vou falar de novo. É só o começo. Amém. Dani Textor, onde acha a Dani Textor? Eu também queria agradecer em primeiro lugar pelo convite, foi maravilhoso. Além das nossas expectativas, a gente fica assim genuinamente feliz de ver alguém que a gente gosta crescer. E eu te vejo aqui fazendo tanto sucesso, mudando a vida de tanta gente. E acho que esse é o intuito desse podcast. E esse projeto tem que continuar. Que nem a gente falou, quanto mais a gente vê dar certo, mais a gente quer fazer. E vem a sede de aprender e de fazer mais. Então, vocês vão longe. E eu tô no Instagram também, @Daniela Textor. Eu nem sei, é doutora Daniela Textor? Daniela Textor. Mas acha, só lá Daniela Textor aqui, ó, e aí é mais fácil achar ela e depois me segue. Só letra o Textor, né? É T de tatu, E de elefante, X de xadrez, T de tatu, O de ovo, R de rato. Ela tem decorado, eu preciso decorar ainda. Mas é isso. E aí, Natália, o que você achou? Sensacional. Sem palavras para esse podcast. Eu acho que é bem o que a Dani falou, a mensagem. O que a gente conversa aqui só trocando experiências em 4 pessoas, com certeza pode mudar a vida de muita gente. Então é só o começo e dá um recado final. Você que é boa para falar, ative as notificações, não sei o que lá. Deixa seu like se gostou. Como você disse, porque é assim que você, né, pode nos agradecer por esse podcast, né? Deixe seu like, se inscreve aí no nosso canal. Falar que a gente chegou ative aqui, as notificações, porque 10, então... Exato. Nós estaremos sempre colocando assuntos, né, de interesse de todos e esse é o nosso objetivo. Então, para você não perder nada, fica ligado aí e sempre, né, conectado e faça a divulgação aí do nosso canal. Compartilhar, a gente tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Spotify, que um dia vão estar em todos, se Deus quiser. Clubhouse. Então, X-Level, você no próximo nível.